Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Então, como eu disse, nós iríamos gravar essa aula de hoje e transmitir ela depois para vocês é, lá no CIGA, para que vocês possam assistir de forma assim. Hoje a gente vai estar começando uma parte mais prática da ergonomia 2, né? Naquilo que concerne a métodos e análises técnicas, a empresa e o trabalhador e os outros assuntos que a gente vai ver. Nós vamos ver alguma parte teórica e a outras, e vou passar 3 vídeos para vocês relacionados à análise preliminar, aliás, análise ergonômica preliminar, que é uma novidade da NR17. Então, sem mais delongas, vamos para a parte que nos interessa. Contextualizando ainda naquilo que nós tínhamos visto na aula anterior, na nossa primeira aula, nós temos os tópicos de análise ergonômica, né? E o que nós temos em termos de análise ergonômica? Nós temos que, de acordo com a NR17, no anexo 2, item 8.4, uma análise ergonômica deve contemplar os seguintes tópicos: descrição das características dos postos de trabalho; 2, avaliação e organização do trabalho; 3, relatório estatístico; 4, relatórios de avaliações; 5, registro e análise; e ainda, por último, 6, recomendações ergonômicas. As características, a descrição das características dos postos de trabalho devem ser incluídas, né, naquilo que concerne os aspectos físicos, dimensionais, do mobiliário, dos utensílios, das ferramentas, o espaço para a execução do trabalho e condições ainda de posicionamento e movimentação corporais, tá certo? Ainda dentro da análise que nós vamos estar vislumbrando, nós vamos ver todos esses conteúdos. Então, análise ergonômica, né? Tanto a análise ergonômica do trabalho quanto a análise ergonômica preliminar, técnicas de observação, técnicas de entrevistas, grupo de foco, ou grupos focais, questionários, escala de Borg, diagrama de áreas dolorosas, questionário nórdico, técnicas de checklist. E aí os métodos, né? Nós temos o OAS, o RULA, o REBA, o OCRA, o NIOSH, o NASA TLX, aqui a eletromiografia, desculpe aí, a análise da demanda e QFP, tá certo? Dentro desta linha, nós temos o seguinte: vamos olhar quase todos naquele livro que eu passei para vocês do IDA, do Tiro IDA. Nós temos essa parte, mas fica aí a critério de cada um de vocês buscar outros materiais bibliográficos, tá certo? Nós vamos estar vendo quase todos esses métodos, né, e técnicas, para a fim de que nós possamos ter uma análise ergonômica, vocês possam aprender e efetivamente executar uma análise, dois tipos de análise que nós temos hoje na norma, ok? Bom, vamos às técnicas, né? Então, em termos de métodos e técnicas, nós temos aqui que a avaliação da organização do trabalho, ela deve verificar os seguintes aspectos organizacionais. De A a H, nós temos o seguinte: trabalho prescrito ou trabalho previsto e o trabalho real. Então, uma coisa é aquilo que é previsto e aquilo que é o que é executado. Eu já tinha comentado com vocês. Descrição da produção em relação ao tempo alocado para as tarefas, variações diárias, semanais, mensais da carga de atendimento, incluindo o que? As variações sazonais, as intercorrências técnico-operacionais e mais frequentes. Então, nós temos que ver ou verificar todas essas variações, quer sejam diárias, semanais, mensais, as sazonais e algumas intercorrências, tá? Item D, quantidade de ciclos de trabalho e sua descrição, incluindo trabalho em turnos e trabalho noturno. Nós já vimos um pouquinho naquele exercício que eu passei para vocês, mas agora nós vamos ver mais detalhadamente. Então, isso aqui é importante saber o ciclo de trabalho, né? Se é as jornadas, a questão da descrição dessa jornada, o que é executado, incluir aí o trabalho em turnos, né? Ou seja,
matutino e vespertino, e ainda o trabalho noturno, que tem a questão do adicional e a questão da disponibilidade de cada um. Item E, ocorrência de pausas e interciclos. Item F, explicitação das normas de produção, conteúdo das tarefas executadas, exigências de tempo, ritmo de trabalho. Então, tudo isso vai ser analisado. Item G, histórico mensal de horas extras realizadas a cada ano. Isso aqui é importante porque são permitidas por lei algumas horas extras. Não pode se exceder, até porque tem a questão da fadiga e uma série de outros fatores, tá? Isso aqui, nessa análise, a gente consegue determinar se o trabalhador está de forma fadigada. A explicitação da existência de sobrecargas estáticas e dinâmicas do sistema osteomuscular. Então, estáticas são aquelas que trabalham sentado, trabalham de forma estática, né? E dinâmicas é aquela que a gente tem uma movimentação muscular, tá certo? Ainda nessa questão dos tópicos, nós temos aí o que vai gerar o nosso trabalho, né? Então, a nossa análise, que seja preliminar, ou seja, do trabalho, vai ter que ter um relatório estatístico, né? Incluindo as frequências de incidências das queixas e agravos à saúde, colhidas dos prontuários médicos da medicina do trabalho, ou seja, trabalhar em consonância com o SESMIT. Relatórios de avaliações, né, levar em consideração o grau de satisfação do trabalho, o clima organizacional, e são realizadas no âmbito da empresa, se verificar isso no RH. Registro e análise, coletar as impressões e sugestões dos trabalhadores relacionados aos aspectos dos itens anteriores. Então, ou seja, além de eu pegar esses relatórios estatísticos do SESMIT, o relatório de avaliações do RH, nós temos que fazer uma análise junto com os trabalhadores e trabalhadoras. E aí nós vamos entrar nas recomendações ergonômicas, vamos elaborar planos e propostas claros e objetivos para solucionar os problemas detectados, com a definição das datas de implantação e os acompanhamentos, certo? Ainda vamos fazer uma análise da demanda, né? O que é a demanda? Nada mais é do que a descrição do problema, da situação problemática, ou seja, nós vamos problematizar, né? Ela pode ter diversas origens, né? Tanto por parte da direção da empresa, ou seja, a empresa vai contratar um laudo ergonômico, né? Como dos trabalhadores e trabalhadoras, e ainda das organizações sindicais. E pode ser também que haja uma demanda pública passível de uma fiscalização advinda aí do Ministério Público do Trabalho ou das delegacias regionais de trabalho, certo? Ou secretarias, agora mudou o nome, tá? Essa análise de demanda vai procurar entender a natureza e a dimensão daqueles problemas apresentados. Muitas vezes esse problema pode ser apresentado de forma parcial, o que pode mascarar outros de maior relevância. Então tem que ter atenção a essa questão, tá? Outras vezes não se chega a um consenso, né? Então há vários atores, ou seja, os gerentes reclamam de uma forma, os supervisores reclamam de outra forma, os trabalhadores reclamam de outra forma, e os próprios ergonomistas, se a empresa tiver alguém que fez um laudo ergonômico anterior, né? O que nós devemos fazer? Fazer um processo de negociação, né, a fim de que nós possamos delimitar fronteiras desse problema. E aí nós vamos definir os outros aspectos, tais como prazos, custos, né, para que nós possamos apresentar a solução. E essa clara definição da demanda é um objetivo fundamental para que possamos ter o quê? Uma solução formulada e apresentada de forma correta, tá? Por último, vamos analisar a questão da tarefa. E o que é a tarefa? É um conjunto de objetivos prescritos, ou seja, aqueles que estão na descrição do que eu vou executar. Ela vai corresponder ao planejamento, ou seja, a previsão daquele trabalho a ser executado. Pode estar contida em documentos formais, ou seja, manuais, descrição do que é a função daquele determinado que aquela determinada pessoa vai executar, né? Contendo a descrição, inclusive, dos cargos, tá? Isso aí é muito comum nas empresas e no RH.
informalmente, ela pode responder a certas expectativas gerenciais. Então, a análise preliminar, a análise ergonômica, ela vai analisar as divergências entre aquilo que é prescrito, ou seja, a tarefa, e aquilo que é executado, a atividade, ou seja, vão fazer uma relação entre tarefa e atividade. E nisso pode ser que nós encontremos grandes diferenças, né? E é onde é o foco do nosso trabalho. Então, por exemplo, durante a questão do método prescrito, há as condições efetivas. Então, ou seja, máquinas desajustadas, materiais irregulares, ou seja, inadequados, né? Então, isso gera uma diferença entre aquilo que é prescrito, ou seja, que é a tarefa, e a atividade que é executada. E aí nós vamos fazer o quê? A análise ergonômica vai exatamente, não pode se basear somente nas tarefas, e ela tem que observar em loco, tá, as questões relacionadas à atividade, né? Para isso é que nós vamos fazer esse comparativo. Então, não se pode fazer uma análise apenas naquilo que está prescrito e não se analisar a atividade propriamente dita, certo? Ainda nas tarefas, a atividade é aquele comportamento que o trabalhador, a trabalhadora tem ao realizar a tarefa, ou seja, o que ele executa relacionado com aquilo que é prescrito, é a forma com que ele trabalha, o procedimento, como é que ele procede para alcançar aquele trabalho, isso aí só vem da observação, né? E ela resulta o quê? Muitas vezes o trabalhador, a trabalhadora, né? Esses fatores internos são aqueles que são característicos do próprio trabalhador ou da própria trabalhadora, né? E são caracterizados pela formação, ou seja, se a pessoa tem cognição para aquilo, tem experiência, itens como relacionados à idade, né? Pessoas mais jovens tendem a ser mais afoitas, né? A questão de sexo, né? Então, gênero, aí nós temos aí a questão, homens e mulheres têm diferenças na execução e outros fatores. E ainda a questão emocional, tipo momentânea, tais como motivação, vigilância, sono e fadiga. E os fatores externos são aqueles relacionados às condições em que a atividade é executada. Então, nós temos 4 tipos de fatores externos. O conteúdo do trabalho, ou seja, objetivos, regras e normas, a organização do trabalho, constituição de equipes, horários e turnos, os meios técnicos, máquinas, equipamentos, arranjo e dimensionamento do posto de trabalho, e ainda as condições ambientais, ou seja, os níveis de iluminamento, o ambiente térmico, ou seja, calor, frio, os gases, tóxicos, ruídos. E aqui nós vamos complementar com os riscos químicos, físicos e biológicos. Tá? Ainda nessa questão da demanda, nós temos aí o diagnóstico, né, que nós vamos elaborar. E esse diagnóstico é procurar as causas que vão provocar aquele problema, certo? E esse problema pode estar ligado a diversos fatores, né, dentro da empresa, de acordo com a atividade de trabalho. Por exemplo, falta ao trabalho, que é o absenteísmo, pode ser provocado por gases tóxicos, porque vão gerar doenças respiratórias e a pessoa não tem condições de estar indo. Rotatividade, ou seja, se troca muito de turnos ou de pessoas, a pessoa não para, né? Falta de treinamento ou treinamento suficiente, carga elevada de estresse, ou seja, o ambiente, a pessoa está estressada, tudo isso pode levar a acidentes, né? E efetivamente a condições. Uma outra questão também, por exemplo, pisos escorregadios, instruções mal interpretadas, ou seja, a pessoa não tem cognição, ou as instruções estão deficitárias, né? Manutenção deficiente das máquinas, outros fatores, vocês lembram daquele filme do operário, o Trevor, né? E outros motivos. A baixa qualidade que é produzido pode ser consequência de materiais defeituosos, os erros de dimensionamento do posto de trabalho e ainda sequências inadequadas de trabalho. Então vejam que há um arcabouço todo de causas que nós vamos determinar nesse diagnóstico, certo? Ainda